Bem-vindos ao mundo onde a liberdade está em chamas, onde os livros são proibidos e a busca pelo conhecimento é um ato de resistência. Este é um vídeo documentário sobre o livro Fahrenheit 451, de Ray Bradbury, uma obra que nos transporta para uma sociedade distópica onde a censura é a norma. Conheçam Guy Montag, um bombeiro com uma missão em comum. Ao invés de apagar incêndios, ele é responsável por incendiá-los. Sua missão é queimar livros, símbolos proibidos de conhecimento e pensamento crítico. Em uma busca por resposta, Montag se encontra com os Homens Livros, um grupo de indivíduos destemidos que preservam obras literárias na memória, enfrentando a opressão e a tirania da sociedade. Através de ações ousadas e perigosas, Montag desafia os status que se encontra um símbolo de resistência. Ele luta contra a opressão, arriscando sua própria vida para proteger o poder das pessoas e a liberdade de expressão. À medida que as chamas da revolta se espalham, a cidade entra em colapso. Montag e seus aliados se veem no meio de uma luta desesperada pela liberdade e pela preservação da sabedoria contida nos livros. Prepare-se para uma jornada repleta de ação, emoção e reflexão. Este vídeo documentário nos leva às profundezas de Fahrenheit 451, onde a paixão pela liberdade e o valor do conhecimento são postos à prova. Acompanhe-nos enquanto exploramos os temas complexos e as mensagens poderosas desse clássico literário. O livro Fahrenheit 451 foi escrito pelo autor norte-americano Ray Bradbury e foi publicado pela primeira vez em 1953. A ideia para a história surgiu em um período em que Bradbury estava profundamente preocupado com o impacto da crescente tecnologia e o declínio do interesse pela leitura e pelo conhecimento. Bradbury era apaixonado por livros e acreditava que eles eram essenciais para a preservação da liberdade e do pensamento crítico. Inspirado pelas políticas de censura e pela queima de livros que ocorreram em diferentes momentos da história, como na Alemanha nazista, ele decidiu escrever um romance que explorasse os perigos de uma sociedade onde os livros eram proibidos. A escrita de Fahrenheit 451 levou cerca de 9 dias para ser concluída. O título do livro faz referência à temperatura em que o papel entra em combustão espontânea, enfatizando a importância dos livros na história. Ao longo da narrativa, Bradbury retrata uma sociedade futurista distópica, onde os livros são considerados perigosos e são sistematicamente queimados pelos bombeiros, cuja função é incendiar em vez de apagar incêndios. A história segue a jornada de Guy Montag, um bombeiro que gradualmente começa a questionar seu papel na sociedade e a buscar a verdade por trás da proibição dos livros. Fahrenheit 451 é uma crítica contundente à censura, a manipulação da informação e a falta de pensamento crítico na sociedade. O livro tornou-se um clássico da literatura distópica e continua sendo relevante até os dias de hoje, alertando sobre os perigos da ignorância e da supressão da liberdade intelectual. No início de Fahrenheit 451, somos apresentados a Guy Montag, protagonista da história. Montag é um bombeiro
mas não da forma como conhecemos. Nessa sociedade distópica, os bombeiros têm uma função completamente diferente. Eles são encarregados de queimar livros, considerados perigosos e proibidos. Montague vive em uma cidade futurística onde a superficialidade e a busca constante por entretenimento são valorizados acima de tudo. Ele segue uma rotina monótona, imerso em uma sociedade que se tornou completamente dependente da tecnologia e das telas, onde as pessoas estão constantemente distraídas e desligadas do mundo real. No entanto, Montague começa a questionar sua existência e a sentir-se cada vez mais vazio. Ele tem a sensação de que algo está faltando em sua vida, algo que vai além das interações superficiais e das distrações incessantes que o cercam. A presença de sua esposa, Mildred, apenas intensifica sua sensação de alienação, já que ela está completamente imersa em suas telas e não tem interesse em questões mais profundas. A vida de Montague muda drasticamente quando ele conhece Clarice, uma jovem vizinha que o intriga com suas perguntas e sua visão de mundo incomum. Clarice desafia Montague a pensar por si mesmo, a questionar a sociedade em que vivem e a refletir sobre o poder das palavras e da literatura. Esses encontros com Clarice despertam algo dentro de Montague, uma chama de curiosidade e inquietação. Ele começa a se questionar sobre a proibição dos livros, sobre o conhecimento que está sendo proibido e sobre o preço que a sociedade está pagando por sua superficialidade. Assim, no começo de Fahrenheit 451, somos apresentados a Montague como um homem em busca de algo mais significativo em sua vida. Um homem despertando para a importância do pensamento crítico e da liberdade intelectual, mesmo que isso signifique desafiar a sociedade em que vive. No decorrer da história, Guy Montague, o protagonista de Fahrenheit 451, passa por uma jornada de autodescoberta e rebelião contra a sociedade distópica em que vive. Após seus encontros com Clarice, Montague começa a questionar seu papel como bombeiro e sua crença no sistema opressor que queima livros. Ele se sente cada vez mais desconectado de sua esposa, Mildred, e de seus vizinhos, que estão obcecados com as telas e vivem uma vida superficial. Montague encontra uma nova perspectiva quando testemunha uma mulher escolhendo morrer com seus livros, preferindo incendiar-se a abrir a mão de sua paixão pela leitura. Esse evento deixa uma marca profunda de Montague, que se sente inspirado a lutar contra a proibição dos livros e a disseminar o conhecimento. Ele entra em contato com Faber, um professor aposentado de literatura, que se torna um aliado importante na sua jornada. Juntos, eles elaboram um plano para desafiar o sistema e espalhar a importância dos livros. Ele começa a coletar livros e escondê-los em sua casa, arriscando sua vida e seu emprego como bombeiro. Ele entra em conflito com seus colegas bombeiros, principalmente com Belt, seu chefe, que suspeita de sua mudança de atitude e conhecimento proibido. À medida que a tensão aumenta, Montague se vê mergulhando cada vez mais no mundo da literatura. Ele descobre a beleza e a importância das palavras escritas
questiona os valores e a mentalidade da sociedade e busca respostas para suas próprias perguntas existenciais. Eventualmente, Montag é denunciado por uma vizinha e perseguido pelas autoridades. Ele é forçado a fugir, deixando para trás sua esposa e sua antiga vida. Ele se reúne a um grupo de exilados conhecido como os Homens Livros, que preservam e memorizam obras literárias como forma de resistência. No meio do livro, Montag embarca em uma jornada perigosa, encontrando outros dissidentes e enfrentando obstáculos ao longo do caminho. Ele se torna parte de um movimento maior em busca de uma mudança social e cultural, lutando contra o sistema totalitário que busca controlar e manipular a mente das pessoas. Durante essa fase do livro, Montag experimenta uma transformação pessoal significativa, abraçando a importância da literatura como uma ferramenta para despertar a consciência e inspirar a mudança. Sua jornada o leva a questionar a sociedade em que vive, a enfrentar perigos e a se tornar um símbolo de resistência contra a opressão. Enquanto Montag se aprofunda nessa nova vida, a sociedade totalitária intensifica sua caçada aos dissidentes. Os cachorros mecânicos, criaturas robóticas programadas para encontrar e eliminar os rebeldes, se torna uma ameaça constante para Montag e seus aliados. A perseguição se intensifica e Montag é forçado a enfrentar desafios cada vez mais perigosos para proteger sua identidade nessa missão. Durante sua jornada, Montag encontra outros personagens importantes que compartilham sua luta. Ele conhece Granger, um líder dos Homens Livro, que o inspira e o orienta sobre o usar da literatura como uma arma poderosa contra a opressão. Granger e os Homens Livro acreditam que a sociedade pode ser transformada através da disseminação do conhecimento e da valorização das ideias. Enquanto a resistência cresce, a sociedade controladora desmorona lentamente. Com uma determinação inabalável e uma coragem que arde como fogo, Montag se ergue como o arauto da liberdade e do conhecimento, pronto para desafiar o regime opressor que tentou silenciar a voz da humanidade. Enquanto a batalha se desenrola, as chamas da resistência ganham intensidade. Montag lidera uma revolta audaciosa contra o controle e a censura, inspirando outros a se juntarem à sua causa. Juntos, eles enfrentam os perigos iminentes, encarando os cachorros mecânicos e desafiando a opressão com cada passo que dão. A cidade que um dia foi tomada pela conformidade e pela ignorância agora é tomada pela chama ardente da rebelião. As palavras escritas, há tanto tempo banidas e temidas, ganham vida novamente através das vozes dos Homens Livres, ressoando como um trovão na escuridão. O conhecimento, a sabedoria e a paixão se fundem como uma sinfonia poderosa, que ressoa nos corações daqueles que se recusam a serem escravizados pelo pensamento vazio e pela alienação. Montag lidera a carga final contra a tirania, o homem perigoso e destemido diante do abismo da incerteza. Cada passo é uma afirmação de sua dedicação à causa,
de sua determinação em proteger a liberdade de pensamento e de dar voz aos pensamentos proibidos que ardem em seu coração. Ele se torna a personificação da esperança em meio ao desespero, um farol brilhante que guia os outros em direção ao novo amanhecer. Então, em um momento climático e exaltante, Montag alcança a vitória. O regime opressor é derrubado, suas estruturas desmoronam em meio às chamas do conhecimento reacendido. A luz da verdade se espalha como um incêndio florestal, iluminando mentes e corações antes mergulhados na escuridão. Montag emerge triunfante, seu espírito incansável e seu compromisso inabalável deixam uma marca indelével na história. Ele se torna o símbolo da resistência, o herói que arriscou tudo em nome da liberdade e da busca pela verdade. Sua jornada transformadora inspira gerações futuras a questionar, a lutar e a nunca se render à tirania do pensamento limitado. Fahrenheit 451 termina com uma nota triunfante, um chamado à ação para preservar a liberdade intelectual e valorizar o poder das ideias. A epopeia de Montag ecoará para sempre nos corações daqueles que se atraem a sonhar e a questionar. E assim, a história nos lembra que, mesmo nos momentos mais sombrios, a chama da esperança nunca se apaga, mas se torna uma força imparável que nos leva em direção a um futuro iluminado pela verdade e pela liberdade.